Pai, nós reconhecemos a Tua presença neste lugar. Pelo Teu grande amor que tens demonstrado a nós. Tu nos amas muito. Esse grande amor foi demonstrado quando enviaste Teu Filho Jesus para morrer na cruz por nós. E por causa desse grande ato de amor, como nós já ouvimos nessa manhã, nós temos acesso às Tuas promessas, temos acesso à Tua presença, temos acesso à pessoa de Cristo habitando em nós. Por isso não há nada mais precioso e importante do que a Tua presença, Pai. Por isso continua a ministrar no nosso coração essas verdades, de como nós podemos desfrutar da Tua presença, do Teu amor, da Tua direção, sabendo de que Tu és um bom Pai, que ama os Seus filhos e filhas. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Amém, gente, nós estamos numa série de mensagens, estamos falando sobre a nova aliança, não é verdade? Você pode ver todas essas mensagens no nosso canal no YouTube, para você acompanhar. Nós tentamos sempre ensinar como uma série para a gente aprender mais, né? E continuar aprendendo da palavra do Senhor. E hoje o assunto que eu quero falar com você é esse, de fora para dentro, ou de dentro para fora. A Bíblia fala de dois modelos bíblicos de relacionamento. Um que acontecia na antiga aliança, um que acontece na nova aliança. E eu preciso lembrar o que é a aliança, que nós temos falado. O antigo sistema, que é a velha aliança, ela é baseada na lei. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre o que é a lei. E o novo sistema, a nova aliança, é baseada no Espírito Santo. Nós temos conversado sobre isso, porque há uma grande diferença entre viver na antiga aliança e viver na nova aliança. E nós hoje aqui, que cremos em Jesus Cristo, podemos viver na nova aliança, no novo sistema. E é por isso que nós hoje vamos falar sobre essas duas diferenças que existem. A aliança é o compromisso entre Deus e cada um de nós, mostrando a maneira como Ele se relaciona conosco e como nós devemos nos relacionar com Ele. Essa é a definição de aliança. E na Bíblia nós temos duas alianças. Nós temos várias, nós temos a aliança adâmica, a aliança abraâmica e outras tantas. Mas para a gente poder para a gente chegar aqui num ponto e por conta do nosso tempo, nós vamos fazer um comparativo de novo sobre a antiga aliança e a nova aliança. Está vendo aí na projeção, está escrito antiga aliança. E uma característica de várias da antiga aliança é uma acomodação exterior. O que é uma acomodação exterior? Está preocupado com o externo, o aparente. Enquanto que a nova aliança fala sobre uma transformação interior. Isso não quer dizer que Deus estava preocupado com o nosso comportamento, mas fala sobre algo externo e não algo interno. A nova aliança fala sobre algo interno, algo que acontece no nosso coração. A velha aliança, gente, é o compromisso que Deus fez com o povo de Israel para determinar a maneira como Ele se relacionaria com eles e vice-versa. É bom nós lembrarmos dessa história. Deus escolhe Abraão, pede para ele sair da terra dele, deixar a parentela, deixar ali a vida que ele tinha, ir para um caminho ao qual o Senhor o mostraria. Nisso então Deus faz uma aliança com Abraão, dizendo que a descendência de Abraão seria abençoada. E então a descendência de Abraão se multiplica, o povo de Israel desobedece, o povo de Israel torna-se duro, é escravizado, e então, pelos egípcios, e então nós temos Moisés. Moisés, quando já ouviram falar de Moisés? Moisés, ele é chamado do libertador do povo, ele é o libertador do povo que está oprimido pelos egípcios. Quando Deus então liberta o povo do Egito, através das pragas, abrindo o mar vermelho, fazendo aquele negócio do desenho do príncipe do Egito. Quantos assistiram esse desenho? Você lembra dessas imagens?
Aquela história que vem e o Senhor liberta o povo, experimenta um grande milagre. O Senhor fala: povo de Israel, meu povo querido, descendentes de Abraão, para vocês se relacionarem comigo, vocês precisam obedecer aquilo que eu estou pedindo a vocês. E quando vocês me obedecerem, eu me manifestarei a vocês. Vocês estão comigo até aqui, gente? Foi assim que Deus criou. Por que Deus criou dessa maneira? Se a gente voltar um pouquinho mais para trás, a gente vai se lembrar da história de Adão. Adão e Eva tinham um relacionamento com Deus. Adão e Eva tinham liberdade. Você pode repetir comigo essa palavra? Liberdade? Liberdade. Eles viviam e se relacionavam com Deus. E por conta do pecado, este relacionamento foi rompido. Houve uma separação por causa da escolha do homem e da mulher de confiarem mais em si mesmo do que no Pai, do que em Deus. Portanto, este povo que agora cruzou o Mar Vermelho, que foi liberto do poder do aquele império do Egito, aquele povo agora está obedecendo a Deus e eles querem ouvir a Deus. E Deus falou: a única maneira disso funcionar, porque eu sou santo, e o homem naquela condição, ele é pecador. Vocês precisam obedecer. E quando vocês obedecerem, haverá então a minha manifestação, a manifestação da minha presença. Isso eu estou falando, essa é a antiga aliança. Que se acompanhe comigo, porque nós vamos citar muito nos próximos domingos sobre a antiga e nova aliança. Se a gente não entende a antiga aliança, a gente ouve, mas não sabe o que significa aqui. A antiga aliança era a maneira de Deus falar com a nação de Israel, como está aí no slide. E essa antiga aliança não se aplica a mais ninguém, a nenhum outro povo. Se aplicou ao povo de Israel naquele momento. Por isso, se algum estrangeiro quisesse se juntar a Israel e adorar ao Deus de Israel, ele deveria fazer se acertasse os termos. Tinha que se circuncidar, tinha que começar a guardar as coisas, tinha que entrar debaixo das leis que existiam para aquele povo. Até aqui tudo bem, gente? Era a maneira. Deus não podia habitar no coração do homem, porque o coração do homem havia o pecado, havia uma dureza, não havia uma capacidade completa de obediência. Aquele povo era governado pelos seus desejos, pelas suas vontades. Mas Deus, em seu infinito amor e misericórdia, fala: eu vou criar uma maneira de vocês poderem me ouvir. E a maneira que vocês consigam cumprir e obedecer essas leis. E isso que acontece lá no texto de Êxodo 24. Vou ler com vocês esse texto. A história é bem maior, mas eu quero dar destaque nesse texto de Êxodo 24. Moisés desceu do monte ao qual o Senhor estava falando. Ele desceu e transmitiu ao povo todas as instruções e ordens do Senhor. Ele falou sobre todas, ele não escondeu nenhuma. E todo o povo respondeu em uma só voz. O que está escrito aí, gente? Faremos tudo o que o Senhor ordenou. Moisés anotou com exatidão todas as instruções do Senhor. Logo cedo na manhã seguinte, levantou-se e construiu um altar ao pé do monte. Também ergueu 12 colunas, uma para cada tribo de Israel. Depois pegou o livro da aliança e o leu em voz alta para o povo. Ou seja, os termos da aliança. Vocês estão cientes, eu vou repetir, é que vocês estavam com sono ontem. Vou ler novamente os termos dessa aliança. Mais uma vez, todos responderam: obedeceremos ao Senhor, faremos tudo o que Ele ordenou. Moisés pegou o sangue das vasilhas, porque o sangue é um símbolo de uma aliança firmada na cultura do antigo Oriente e tudo mais. Moisés pegou o sangue das vasilhas, aspergiu sobre o povo, jogou assim sobre o povo, e declarou: este sangue confirma a aliança
que o Senhor fez com vocês, quando lhe deu estas instruções. Moisés recebe a aliança, ele sobe no monte, recebe a aliança, ele lê diante do povo, e o povo pode escolher: nós vamos aceitar ou nós vamos rejeitar. Nós vamos aceitar ou nós vamos rejeitar. Como a gente já viu nos outros domingos, numa aliança não há negociação. Deus é a parte mais forte, ele propõe a aliança nos termos dele, e Israel podia aceitar ou não. E Israel disse o que, gente? Sim, nós obedeceremos ao Senhor, nós obedeceremos tudo. O que é, gente, essa base? O que é a antiga aliança? A base da antiga aliança era a lei de Moisés. Essa lei consistia nos 10 mandamentos, que nós conhecemos, né? Até a Record fez novela, e 613 outras leis, somando um total de 613 leis, a que eles deveriam obedecer como base dessa aliança. Essas leis eram divididas entre morais, cerimoniais e civis, a gente pode encontrar mais delas no livro de Levítico, e regiam todos os aspectos da vida. Elas definiam como eles precisavam se relacionar com Deus, como interagir uns com os outros, o que era permitido e o que não era permitido comer, o que podia vestir e o que não se podia vestir. Falava muito sobre o externo, como eles deveriam se comportar. Gente, existem muitos povos naquela região, naquele momento. Como que destaca um povo que adora muitos deuses de um povo que só adora um Deus? Essa conduta. Separados. Eu serei o seu povo, vocês serão. Eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo. Faz sentido, gente? Ele está identificando. A gente não identifica, coloca uma pulseira. Deus está falando: se vocês viverem com isso, eu entendo que vocês vão viver dessa maneira, vocês viverão como o meu povo. Só que quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente percebe que o povo de Israel continuamente desobedecia a lei de Deus. O povo quebrava a aliança. Porque essa aliança foi estabelecida entre Deus e os homens, e o homem não era capaz de obedecer a todos esses termos. Embora a lei de Deus fosse boa e os seus benefícios e bênçãos ainda melhores, os que fizeram a aliança falhavam em mantê-la. O problema não era a lei, mas o povo. Eles eram o que, gente? Teimosos, recusavam-se a obedecer a Deus, rebelavam-se constantemente contra Ele e seguiam os desejos do seu coração mau. Aí se você falar assim: pô, Gustavo, mas então por que Deus fez isso? Por que Deus já não enviou Jesus logo no início? Por que as coisas... Sabe, gente, Deus ama o seu povo. E Deus não quer que nós amemos a Ele com base na troca e nem com base no medo. Deus nos criou com liberdade. Você pode repetir comigo essa palavra de novo? Liberdade. Este povo poderia fazer a um alto custo obedecer algumas leis. Mas a Bíblia relata o povo constantemente dizendo sim aos seus desejos pessoais, ao invés de buscar a direção de Deus, ao invés de buscar a direção que Ele já tinha dado. Presta atenção, Deus não foi omisso. Deus não criou um padrão muito difícil e falou: esse povo se vira. Que essa é a leitura errada que muitas pessoas fazem do Antigo Testamento. Tem um Deus mau no Antigo Testamento e um Deus bom no Novo. Não, é o mesmo Deus que ama o seu povo, os seus filhos e filhas. O que muda do Antigo para o Novo é Jesus Cristo na cruz nos dando um novo coração para aquele que crê. É isso que muda. Mas até então aquele povo estava endurecido. Então o problema não era a lei era boa. O apóstolo Paulo vai dizer isso lá em Romanos, que a lei era boa. Mas o povo de Israel nesse momento, ele se relacionava somente exteriormente. Ele não se relacionava internamente, porque no seu coração não havia obediência.
Então, gente, na antiga aliança, coloquei aí no slide, a realidade dominante era de que Deus se relacionava exteriormente com as pessoas, pois elas não tinham sido libertas do pecado. Se você lê novamente na história bíblica, e é bom que a gente conheça a história, porque senão a gente não valoriza essa nova aliança. Israel lá tinha uma cultura de controle que se manifestava no exterior das pessoas. Então a gente vai encontrar isso na Bíblia, tudo isso está na Bíblia, eu não vou conseguir ler todos os textos, mas prometo para você que está aí. Se você pecasse, tinha lepra, seria apedrejado, literalmente. Se a nação pecasse, inimigos invadiriam seu território. Eles tinham colunas de nuvem os guiando de dia e um fogo para a noite. Eles tinham sacerdotes, o templo e muitas maneiras externas de experimentar Deus. Tudo isso era a maneira que foi estabelecida. Era a maneira que funcionava, porque eles não tinham dentro de si a capacidade de obedecer. Eu vou repetir isso muitas vezes hoje. O foco estava em ter uma vida externa, que fosse o caminho para a presença de Deus. Então eles se santificavam para desfrutar da presença de Deus. Eles se lavavam para estar diante da presença de Deus. Porque era a única maneira, porque o coração deles não era novo. E muitas vezes nós temos que tomar cuidado, porque a gente vive assim. A gente se preocupa tanto com o externo, com o que pensam de nós, da nossa reputação, da nossa família, das nossas roupas, das nossas orações, dos nossos votos, e a gente não se preocupa com o coração. A lei veio mostrar uma necessidade de um novo coração. Veio mostrar a necessidade de um novo o quê, gente? Coração. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu perguntei, Senhor, mas por que mesmo nós aqui que chegamos até a igreja, conhecendo Jesus Cristo, ouvimos de Jesus, por que às vezes a gente vive assim? A gente fica mais preocupado com o externo do que com o interno. Faz sentido isso, gente? Às vezes a gente fica mais preocupado com o que pensam de nós, a gente fica mais preocupado em dar uma resposta externa, do que a gente se preocupar como realmente está o nosso coração. E nessa pergunta, o Senhor me respondeu isso, porque o nosso senso de segurança está na nossa capacidade, ou no que as pessoas pensam de nós. Todos nós queremos nos sentir seguros, e muitas vezes a maneira de nós nos sentirmos seguros é quando a gente assume o controle. E muitas vezes quando a gente assume o controle, nós estamos não mais dependendo de Cristo. Eu quero ler com vocês um trecho de um livro da Joyce Meyer, é uma autora conhecidíssima, uma bênção, e ela tem um livro chamado O Vício de Agradar a Todos. Alguém já ouviu falar desse livro? É um livro muito interessante. É um livro que quando a gente compra na livraria é sempre o último a sair, porque ninguém compra, né? Porque quem compra está assumindo alguma coisa, mas tudo bem. É um livro que eu li e muito me abençoou. Ela diz assim, esse eu copiei e colei do livro: aqueles que foram gravemente feridos por abusos ou rejeição severa, como eu, essa é a experiência da Joyce Meyer, muitas vezes buscam a aprovação dos outros para tentar superar seus sentimentos de rejeição e baixa autoestima. Sofrem com esses sentimentos e usam o vício da aprovação para tentar afastar a dor. Eles ficam infelizes se alguém parece não aprová-los de alguma forma, ou por qualquer motivo, e ficam ansiosos com a desaprovação, até sentirem que são mais uma vez aceitos. Eles podem fazer quase qualquer coisa para obter a aprovação que sente que perderam, até mesmo coisas que a sua consciência lhe diz que são erradas. Então não adianta o Espírito Santo dizer, eu quero tanta aprovação que eu faço mesmo que eu não concordo. Por exemplo, se uma pessoa é desaprovada ao recusar um convite, ela pode mudar os seus planos e aceitar o convite para obter a aprovação. Ela se compromete para se sentir aprovada. Isso dá um senso de segurança. Ela continua dizendo no livro dela, isso, eles precisam de alguém para reafirmá-los e assegurar-lhes que tudo está bem,
e que eles são aceitáveis. Quando uma pessoa tem um vício, as coisas em que elas são viciadas estão em sua mente a maior parte do tempo. Portanto, se uma pessoa é viciada em aprovação, ela terá uma preocupação anormal e uma abundância de pensamento sobre o que as pessoas pensam dela. A boa notícia é que nenhum de nós precisa sofrer com a insegurança. Existe uma cura para o vício da aprovação. A palavra de Deus diz que podemos estar seguros por meio de Jesus Cristo. Isso significa que somos livres para sermos nós mesmos e nos tornarmos tudo o que podemos ser nele. Achei legal esse trecho porque ela mostra de uma realidade que as pessoas que vivem muitas vezes com a cabeça na antiga aliança vivem. Eu preciso tanto cuidar do meu exterior e de como as pessoas me veem, que eu não me preocupo tanto com o estado do meu coração. Isso é a religiosidade. Eu me preocupo tanto com o externo, e eu não me preocupo com o interno. Jesus falou isso sobre os fariseus. Falou que eles eram como sepulcros caiados. O que acontece? É um túmulo pintado de branco, que por fora ele é bonito, mas ele continua sendo um sepulcro, ele continua sendo um lugar onde as pessoas enterram os mortos. Então, a antiga aliança, muitas vezes ela é vivida em nossos dias, porque nos preocupamos mais com o que as pessoas pensam de nós, do que com o que Deus, o Pai, pensa de nós. Pensemos que o nosso interior pode ser transformado pelo nosso exterior. A gente pensa que a gente pode ser mudado de fora para dentro. No modo de operação do antigo sistema, como a gente tem visto, eu tenho controle sobre as minhas atitudes, então eu posso controlar o que as pessoas pensam de mim. E sabe qual que é o problema disso? É que às vezes funciona. Se fosse algo que desse errado, ninguém ia fazer. Mas às vezes dá certo. Eu venho e mostro uma parte de mim, que eu quero que todo mundo veja. E aí então, olha lá o Gustavo, pessoa certinha, bonitinha. Mas a minha esposa sabe quem eu sou. Que quando a gente casa, né, gente? Se tem alguém que conhece a gente, é o cônjuge. Falei alguma mentira aqui? Não. E aí rola uma incoerência. Mas eu consigo controlar o que as pessoas que não têm relacionamento comigo, eu consigo controlar o que elas pensam de mim. Você também. E esse é o problema, porque a gente acha que dá certo, e como a gente é aceito pelo que nós fazemos externamente, a gente começa a conviver assim, baseado em aparências externas. E a gente não quer intimidade, a gente não quer que alguém se envolva na nossa vida. Por quê? Porque se alguém se envolver e descobrir quem eu sou, vixe, o que vão pensar de mim? Essa é a maneira de pensar antiga, porque Deus já conhece quem nós somos no íntimo, e Ele nos ama mesmo assim. O problema é que a maneira da antiga aliança faz com que o controle esteja na mão do homem. Se eu faço tudo certo, Deus tem que responder o que eu peço. É a aliança do Papai Noel. Fui um bom menino o ano todo, e no final, ganho presente. Não é assim que Deus faz. Mas a gente encara muitas vezes isso, porque nós gostamos de ter uma resposta. E agora, quando a gente faz tudo bem, é ok. E quando a gente erra, como é que a gente se sente? Quantos já pecaram e erraram e sentiram no seu coração que não podiam orar? Levanta sua mão aí, rapidinho. Olha para trás aí, gente. Olha aí. Bem-vindo. Isso não está certo. Mas a gente acreditou que Deus está olhando a nossa performance mais do que o nosso coração. Deus, Ele olha o nosso coração. Por isso que Jesus, no Novo Testamento, Ele não criou uma nova lei. Ele cumpriu a lei que existia, a 613, e falou, eu vou dar algo mais importante. Amem a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí os caras ficam, como assim?
Por quê? Porque para eu amar a Deus de todo o meu coração, eu tenho que ter um novo coração. Para eu amar o meu próximo como a mim mesmo, eu tenho que deixar e pensar sobre mim aquilo que Deus não pensa. Às vezes a gente pensa tão mal de nós mesmos, que a gente não consegue amar o próximo, porque a gente não recebeu o amor de Deus. Só eu não consigo amar o próximo, por quê? Porque talvez no seu coração está faltando esse amor de Deus que nós cantamos aqui, é rico em benefícios. Esse amor precisa inundar o nosso coração. Na Nova Aliança, gente, isso é diferente. Jeremias, no Antigo Testamento, durante o momento em que o povo está rebelde, desolado, o povo está sofrendo as consequências da desobediência que eu disse antes. Esse é o cenário, essa é a realidade. Deus chama Jeremias e dá uma promessa para ele. O povo que está ouvindo isso, está muitas vezes como nós estamos, talvez nessa manhã. Talvez em pecados, voltado numa desobediência, com o nosso coração endurecido. Olha a promessa que Jeremias dá para aquele povo desobediente. Esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Não está mais em tábuas. Não tem mais o livro da aliança que Moisés leu. Vai estar onde? Repete comigo, mente, coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo, e não será necessário ensinarem aos seus vizinhos e parentes, dizendo, você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão, diz o Senhor. E eu perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Jeremias profetizou sobre um dia em que a nossa aliança com Deus se moveria do externo para o interno. Seria de dentro para fora. Porque essa é a verdadeira transformação. É de dentro para fora. Gente, dá um trabalho construir, não dá? Dá trabalho construir alguma coisa? Dá. Mas você já tentou desconstruir uma coisa para construir outra? Dá mais trabalho? Ainda mais se a construção antiga foi feita bem, com alicerces bons, com material de qualidade. Muitas vezes nós temos algumas convicções no nosso coração, essas convicções performáticas, essas convicções de que se eu fizer tudo, Deus tem que me dar tudo. Essas coisas cresceram muito forte no nosso coração, e aí quando a gente ouve uma palavra dessa, a gente ouve nova aliança, é como se tivesse uma bola vindo assim para destruir tudo, e a gente desvia, porque a gente está tão preso, mas eu fiz isso sempre. Deixa eu te dizer, as coisas boas que você recebeu não foi por causa da sua performance, foi por causa do amor de Deus. Nós cantamos essa manhã, logo eu, pobre pecador, logo eu, diante de um Deus todo-poderoso, imortal, logo eu, o que eu fiz? Recebi de graça o amor de Deus. A Raquel foi muito feliz quando compôs essa música, porque o segredo dessa música está nessa continuação, não está na nossa condição, eu sou eu, pobre pecador, não sei... apesar disso, Ele me deu graça, sobre graça, eu renasci, e de plenitude. Gente, essa é a vida. Agora, a vida cristã se torna pesada quando ela está na performance, porque se a gente erra, às vezes a gente joga tudo para o alto. Já que eu errei mesmo, agora eu vou me afundar mais. Já foi o pé, vai a perna. Já foi mesmo. Acho que isso nunca aconteceu com você, só comigo só, acho que com você nunca aconteceu. Deus quer que a experiência verdadeira seja de dentro para fora, por isso que Ele nos deu um novo coração, é o governo do céu dentro do nosso coração.
E isso só aconteceu por causa da ressurreição, por causa da morte e da ressurreição de Jesus. No Novo Testamento, então, gente, a nova aliança, Deus se relaciona de uma forma diferente. Ele escreve leis nos corações e mentes. Não é alguém que mais lê uma lei e todo mundo tem que dizer, concordamos. É uma experiência pessoal e individual com Jesus Cristo sendo o Senhor da nossa vida. Quando a lei, essas regras, está escrita no coração e mente, e quando Deus habita em nós, nós não temos mais a necessidade de ser contidos externamente, pois temos a capacidade de autocontrole e de dizer a nós mesmos o que devemos fazer. Pensa comigo, se o Espírito Santo está dentro de você, quando você tem a oportunidade de pecar, que todos nós às vezes temos, porque o diabo fica nos tentando ao redor, ele não está dentro de nós, mas ele está nos tentando externamente. Se nós temos o Espírito Santo, ele dentro de nós diz assim, ô Gustavo, isso não é mais para você. Podia ser antes, agora não. Faz sentido? Deus, Ele respeita a nossa liberdade, e Ele respeita a nossa escolha. Ele não quer que nós amemos e obedeçamos Ele, porque existe uma regra. Ele quer que nós amemos e obedeçamos a Ele, porque nós somos muito amados, e porque nós amamos Ele. Por isso que o amor é o cerne, por isso que o apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios 13, que Deus é amor, e esse amor lança fora o medo. Na passagem que nós lemos de Jeremias, o versículo final nos diz o motivo dessa mudança de paradigma. Como é que essa nova aliança acontece? Os pecados serão perdoados e Deus nunca mais se lembrará. Só que muitas vezes Deus já esqueceu e a gente não. Lembro que um momento da minha vida eu passei por um pecado grotesco que eu repetia constantemente. E nesse pecado, que eu, Gustavo, cometia, depois que eu o cometia, olha o que a minha mente pensava, agora eu tenho que esperar Deus me punir. Eu vacilei, agora Ele vai vir e pau! Então, eu ficava esperando dar alguma coisa errada. Gente, não é justo. Eu errei, agora Deus tem que vir e... Então eu pensava isso. E eu ficava tenso o tempo inteiro até eu identificar o que eu achava que era uma punição de Deus para mim. Se você faz isso, tem saída, meu irmão, minha irmã, fique em paz. Estou aqui para testemunhar isso. E eu ficava, não, porque mano, é justo, Deus é justo, Deus é justo. Porque na minha cabeça a justiça de Deus era olho por olho, dente por dente. Se eu fiz errado, Ele tem que me dar tem que tirar um benefício. Gente, eu sempre criei que Deus me ama, que Ele é meu provedor, que Ele dá saúde, eu nunca duvidei dessas coisas, mas quando eu pecava eu falava, Ele vai tirar, vou ficar doente, vai bater o carro, já teve esse pensamento já? Gente, eu falei essa mentira, agora o seguro, vai acontecer, Deus não funciona desta maneira. Por quê? Porque tem uma coisa que a gente não entende muitas vezes, que é a graça. A graça não dá a liberdade da gente viver como a gente quer. A graça nos dá a liberdade de desfrutarmos do amor. E a partir do amor a gente toma atitudes diferentes. Quem é muito amado tem atitudes diferentes. Gente, enquanto os nossos pecados não estiverem sido punidos e os nossos corações permanecerem mortos, a gente está separado de Deus. Mas na cruz Jesus lidou com a punição do pecado, que impedia que Deus se relacionasse conosco interiormente. Você entende que a única coisa que causava divisão entre nós e Deus já foi resolvida? Vocês estão aqui ainda ou não, gente? A única coisa que nos impedia de ouvir a voz de Deus já foi resolvida. E eu posso agora, diante de uma situação, falar: Espírito Santo,
eu estou irado, meu desejo é esse, eu estou frustrado. E poder falar, mas esse eu sei que esse é o antigo Gustavo. Eu reagiria assim, eu falaria assim, eu faria isso, mas Espírito Santo, como eu ajo agora? Esse é o fruto do Espírito que Paulo vai falar lá em Gálatas. Eu não preciso mais reagir como eu reagia antes. Eu posso dizer não ao pecado e eu posso dizer sim ao Espírito. Mas o único segredo disso é sermos cheios do Espírito Santo. Não existe a vida na nova aliança sem o Espírito Santo. Por isso que todo aquele que crê em Jesus tem acesso direto a Deus. E Deus agora se torna um lugar seguro. Lembra que eu falei da segurança no início? Às vezes nós buscamos tanto a segurança, e a falsa sensação de segurança, e o nosso controle, nos dá a falsa sensação de que nós estamos seguros. Mas quando algo dá errado na nossa vida, a gente se sente inseguro, e aí a ansiedade bate forte, não bate? Eu não vou perguntar quantos acham que são controladores aqui, porque eu não quero expor. Mas talvez nós tenhamos muitos. Por quê? Porque a gente foi ensinado de que se tudo estiver no controle, essa é a maneira de Deus agir. A maneira de Deus agir é através do amor. E o amor não é resposta à performance. O amor é resposta a Jesus Cristo na cruz. Quando nós morremos com Cristo e fomos ressuscitados com Cristo, o mesmo amor do Pai para Ele é o amor que nós temos aqui hoje. Mas quem crê nisso vive nessa outra dimensão. Quem não crê vive baseado na performance. E é uma reflexão profunda e honesta que nós temos que fazer, meus irmãos. A Joyce Meyer também no livro dela, ela fala agora sobre como é que é uma pessoa que vive sem esse vício de agradar a todos. Ela diz assim, é uma sensação de segurança. Uma sensação de segurança é algo que todos precisam e desejam. A segurança nos permite pensar e viver de maneira saudável, certo? Se você está seguro, você consegue pensar sobre as coisas. Significa que nós nos sentimos seguros, aceitos e aprovados. Quando estamos seguros, nós aprovamos. Temos confiança, nos aceitamos e nos amamos de forma equilibrada. Não precisamos necessariamente da aprovação dos outros para nos sentirmos confiantes. Sabe, Gustavo, parece papo de coach, não, é da Bíblia. Olha aqui, ó. A segurança nos permite alcançar o nosso potencial e cumprir o nosso destino dado por Deus. Ela diz, eu acredito que a vontade de Deus é que cada um de nós esteja seguro, porque a falta de autoconfiança nos atormenta e nos afasta das bênçãos que Ele deseja que desfrutemos. Ao longo dos anos aprendi que o fundamento da segurança, presta atenção, é saber quem somos em Cristo, aceitar o amor incondicional de Deus, e aceitar a nós mesmos, mesmo sabendo que temos fraquezas, e que não somos perfeitos. É Cristo que faz isso, entende? Não é você sentar e falar, eu sou uma boa pessoa, eu sou uma boa pessoa, eu sou uma boa pessoa. Não. Como nós cantamos, logo eu, pobre pecador, é isso quem eu fui, mas em Cristo eu me tornei filho e filha. 3 creram. A gente tem que mudar essa maneira de enxergar. Eu tenho acesso ao meu Pai. Eu tenho acesso a essa nova aliança. As minhas orações partem, como a gente viu domingo passado, as minhas orações partem de um lugar de segurança. Eu não vou orar com dúvida se Deus vai me ouvir. Eu oro com a certeza de que Ele habita em mim e ouve. E então você entende que a dinâmica da vida de oração muda? Que eu não estou mais duvidando, eu creio. E se a resposta não vir? Eu creio. E se não acontecer no tempo que eu espero? Eu creio. Por quê? Porque Ele me ama, eu amo Ele, e não é sobre as respostas, é sobre a jornada. Enquanto eu caminho, eu ouço, e Ele vai conduzindo os meus passos. A nova aliança fala sobre relacionamento.
E por isso que nós sempre declaramos a visão da nossa comunidade, e você sempre vai ouvir desse púlpito que esta igreja é uma igreja de relacionamentos. E relacionamento é complicado. Relacionamento às vezes dá atrito. Relacionamentos a gente tem que renunciar, ouvir, abrir, sentar, conversar. Mas a gente permanece. Permanece ou não? Permanece. Porque eu entendo que o outro não é superior a mim. E que o Espírito Santo que está nele pode também me ensinar as coisas que eu não sei. Às vezes a gente tem dificuldade de viver a nova aliança, porque ela é baseada somente no que Cristo fez. E o que Cristo fez nos colocou em um lugar seguro nos braços do Pai, e não mais na nossa performance. Eu ouço o Pai e obedeço, porque eu sou amado. Com isso eu sei quem eu sou em Cristo. Aceito o amor do Pai, e aceito quem eu sou, mesmo com as limitações. Às vezes a gente está fazendo muito por merecer. Essa meritocracia não existe no Evangelho, na Nova Aliança. Você pode ser bom, você pode melhorar no seu trabalho, você pode ser uma pessoa mais amável, pacífica, honesta, lógico que você pode, mas isso não determina o seu valor para Deus. O seu valor foi determinado por Jesus, mas para a gente acreditar nisso, a gente precisa passar pela cruz, a gente precisa nascer de novo, a gente precisa ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia fala que o Espírito Santo diz ao nosso coração, que nós somos filhos e filhas de Deus. Sem o Espírito Santo a gente anda em dúvida. Ai, pequei, deixei de ser filho? É só o Espírito Santo que diz ao nosso coração, você é filho, você é filha. E o relacionamento com o Espírito Santo vem através da palavra, da oração, de uns aos outros. Para a gente encerrar, eu quero ler um texto com vocês que o apóstolo Paulo fala. E ele dá uma advertência à igreja de Gálatas. Eu não vou explicar esse texto, porque o texto só vai fazer sentido a isso que nós conversamos até agora. O apóstolo Paulo diz assim: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente, como se tivessem visto com seus próprios olhos a morte dele na cruz? Deixe-me perguntar apenas uma coisa: vocês receberam o Espírito porque obedeceram à lei, ou porque creram na mensagem que ouviram? Gálatas não é uma região de judeus. Gálatas é uma região de não-judeus, a Bíblia chama de gentios. Gálatas é tipo nós, gentios. Nós chegamos até Cristo porque nós ouvimos o Evangelho e cremos. Mas depois deles crerem, chegou uns caras incomodando. Um pessoal chegou lá na Galácia e falou: não adianta só crer não, viu? Você precisa fazer isso, precisa se circuncidar, precisa obedecer essa regra, essa regra, essa regra, essa regra. Aí Paulo está falando: quem enfeitiçou vocês? Vocês foram libertos por Cristo, conheceram Cristo. Aí ele diz: será que vocês perderam o juízo? Paulo está meio cabreiro aqui. Tendo começado no Espírito, por que agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? Você conheceu Jesus, você conheceu a cruz te libertou dos seus pecados, somente pela fé. E agora, depois que você virou crente, creu nisso, você começa a fazer uma performance. É incoerente. Por que, Gustavo, que é incoerente? Porque o que nós recebemos de graça, nós desfrutamos e compartilhamos de graça. Viver pelos próprios esforços, como Paulo está dizendo aí, é viver de fora para dentro. Pelo meu esforço eu tenho que merecer. E Paulo está dizendo: viver pela fé é viver de dentro para fora. Nós precisamos apenas de Cristo, de um novo coração e de um novo nascimento. Eu não estou aqui para questionar se você nasceu de novo ou não, amém? Não estou questionando isso. Essa é uma experiência individual que nós temos
em Cristo Jesus. Obviamente que o nascer de novo faz com que a gente mude as nossas atitudes e comportamentos, mas a gente não muda isso porque a gente quer ser aceito, a gente muda porque não faz mais sentido viver da antiga maneira. Não faz mais sentido, tem um incômodo no nosso coração. Agora, quando a gente se preocupa em mudar o fora para ser aceito, não garante que o nosso coração é novo. E essa é uma dinâmica que eu não posso impor ao Rafael. Rafael, preencha esse questionário, vamos ver se você tem um novo coração ou não. Ninguém pode fazer isso com o outro. Somente o Espírito Santo, diante da exposição da palavra, pode lançar luz no nosso coração e a gente olhar e dizer: eu estou na performance, eu estou muito preocupado com outras coisas, eu ainda não creio nesse amor desse Pai. E o único caminho, sabe qual que é a solução? É a gente se arrepender, ser manso e humilde como Jesus nos ensinou, e voltarmos ao Pai. Paulo fala isso, a banda pode subir aqui, antes que o caminho da fé se tornasse disponível. Ele fala: nós fomos colocados sobre a custódia da lei, e mantidos sobre a sua guarda. Olha o que Paulo está falando, gente, agora que você entendeu um pouco mais sobre a lei. Em outras palavras, a lei foi o nosso guardião, até a vinda de Cristo. A lei é boa, até que chegasse Cristo. Está escrito aí? Ela nos protegeu, até que por meio da fé, pudéssemos ser declarados justos. Agora que veio o caminho da fé, que é Jesus, não precisamos mais da lei como guardião, pois todos vocês são filhos de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus. Nós não somos filhos de Abraão, filhos de Deus, por causa que a gente cumpre uma lei, mas nós somos filhos de Deus, porque cremos em Jesus, e porque nós cremos em Jesus, temos um novo coração, e esse novo coração faz com que a gente tenha uma nova vida, onde as coisas antigas já não fazem mais sentido. Você entende, gente? Não é sobre uma regra que a igreja A, X, B, Y diz, é sobre um novo coração que obedece, porque tem intimidade. Tenho intimidade, eu conheço o meu Pai, e se eu sei que isso ofende o meu Pai, eu não vou fazer. Se eu sei que isso ofende ao meu irmão, eu não vou fazer. Por quê? Porque eu tenho um novo coração, eu sou capaz de me controlar. Gustavo, mas como é que eu sei que eu posso me controlar? Espírito Santo. É o Espírito. O Espírito não é uma parada mística, o Espírito é um grande amigo, que habita dentro de nós e fala ao nosso coração. Ele realiza coisas sobrenaturais, com certeza, mas Ele faz isso como lhe apraz, isso pertence a Ele. Agora, o que Ele faz em nós, é uma mudança de caráter e de coração tão grande, a ponto de a gente ver certas coisas e falar: isso não é mais para mim. Todos os que foram unidos com Cristo no batismo, se revestiram de Cristo. Não há mais judeu, nem gentil, escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Olha o que Paulo ousa dizer. Pois todos vocês são um em Cristo. Ah, mas eu faço isso porque eu sou mulher, eu faço isso porque eu sou homem. Um em Cristo. Um em Cristo. Um em Cristo. A lei, ela foi boa até a chegada de Cristo. Em Cristo eu e você não precisamos ter medo. Não preciso viver ansiedade ou insegurança do dia do amanhã. Pois tudo que eu sou está nele. Essa é a vida de quem está vivendo a nova aliança. Eu estou seguro na presença como Cristo está seguro na presença do Pai, eu também estou. O modo de viver do cristão da antiga aliança é sustentado, porque nós ainda não nos rendemos completamente a Cristo. A nova aliança, ela é uma característica moldada pelo esforço. E muitas vezes esse esforço tão forte,
controla só a aparência. A nova aliança fala do nosso coração. Quando você entregou sua vida a Jesus, recebeu como seu Senhor e Salvador, quantos experimentaram mudanças? Algumas mudanças demoraram um pouco mais de tempo. Não porque o poder de Deus vai crescendo, mas é porque algumas vezes a gente tem que desconstruir coisas no nosso coração. Quando a verdade do Evangelho bate no nosso coração, a gente se arrepende, quebra e fala: constrói de novo. Eu te dou liberdade para você construir. Não é sobre ser perfeito, é sobre uma caminhada constante com o Espírito Santo. Conhecemos de ouvir falar muitas vezes, nós gostamos de um Deus que é justo. Na nossa cabeça, a justiça de Deus é isso: Ele dá coisas boas aos que fazem tudo certo. Foi o que eu falei para vocês, foi como eu vivi grande parte da minha vida. Se eu fiz algo de errado, é normal Deus me punir. Hoje eu entendo como eu vivi grande parte da minha vida escravo do medo. Eu tenho consequência pelos meus pecados? Tenho. Mas Deus não deixa de me amar porque eu erro. Tem tantos textos na palavra que dizem isso. Só que eu não permaneço no erro, você entende? Porque eu fui tão amado, eu me arrependo, mudo. O que eu faço? Mudo. E Ele continua a me amar. Só para que a gente fique claro, a justiça de Deus é essa. A justiça de Deus não é dar coisas boas aos que fazem tudo certo. A justiça de Deus é essa: Ele enviou seu Filho para morrer na cruz, para que todo aquele que nele crê tenha acesso ao Pai. Essa é a justiça. Os que não podiam, agora podem, por causa de Jesus. Isso significa ser justificado. Isso significa ter acesso ao Pai. Você pode ficar em pé no seu lugar, meu irmão, minha irmã. E o último texto que eu quero ler com você em pé, para nós orarmos, é esse. Paulo foi criado na antiga aliança. Paulo foi um judeu perfeito. Aqui nós vamos ver como se fosse um testemunho de Paulo. Se ele estivesse aqui escrevendo na cartinha de gratidão, ele escreveria isso aí, ó. Filipenses 3:5. Fui circuncidado com 8 anos de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Ele está falando da história dele. Cresci assim. Eu era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja, e quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Eu fazia tudo o que esperavam de mim, o que a lei esperava de mim. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero você pode repetir comigo? Insignificantes, por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes, comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele deixei de lado todas as coisas, a aprovação das pessoas, a obrigatoriedade de coisas para que as pessoas me aprovem. Eu abri mão, e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo, e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça, com o meu próprio esforço, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Eu quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Faz sentido? É outra cara esse texto, né? Antes eu vivia, mas eu conheci Cristo, e tudo que eu vivi, e todas as regras que eu vivi, e todas as coisas, me trouxe até aqui, beleza, mas agora eu tenho Cristo, eu posso falar com Deus, eu tenho o Espírito Santo habitando no meu coração, que pode fazer com que eu diga não ao pecado, fuja da tentação e viva em santidade e justiça.
Mas não sou eu que controlo. É Cristo em mim. Não sou eu que performo. É Cristo em mim. É Cristo em nós. Esperança da glória. É somente Cristo em nós. Se a gente está buscando lei para seguir, está faltando relacionamento com Deus. Porque a grande pergunta que nós precisamos orar é isso: qual é o modelo de relacionamento? Da antiga aliança, que é uma acomodação exterior, eu me preocupo com me acomodar externamente para que as pessoas me aprovem, ou para que Deus me aprove, ou eu estou partindo do interior? Eu nasci de novo, tenho um novo coração, e não importa muito o que os outros pensam de mim, eu vou ser fiel a Deus. Quero dizer isso para você, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, com muito temor no meu coração. Existe uma vida poderosa em Cristo para mim e para você. Uma vida que realmente, como diz Romanos 6, nós somos livres do poder do pecado. Uma vida onde o Espírito Santo flui no meio de nós, com liberdade, uns aos outros. Onde a gente não fica com medo das más notícias, onde a gente não acha que as coisas que dão errado são punição. Se você quer experimentar essa vida, só tem um caminho: Jesus Cristo, a cruz, ser cheios do Espírito Santo. Creio que muitos aqui já conhecem a Cristo. Que bom. Agora você precisa de um ser cheio do Espírito Santo, porque o que sustenta a gente nesses momentos é o Espírito Santo. Sabe como é que eu recebo o Espírito Santo? O primeiro passo é você se arrepender dos seus pecados. Dizer: Pai, até aqui eu tenho vivido e vivi de forma egoísta, pensando em mim, tentando controlar as situações. O primeiro passo é se arrepender disso. Eu me arrependo dessa vida. Me arrependo de tentar controlar tudo e confiar em mim mesmo. Eu me arrependo. O segundo passo é você orar e dizer: a partir desse arrependimento, eu não quero mais sentar no trono do meu coração. Eu quero que o Senhor sente no trono do meu coração. O que isso quer dizer? Todas as decisões que eu tomar, a maneira como eu vou agir com os meus filhos, a maneira como vai ser no meu casamento, a maneira como vai ser no meu trabalho, vai ser inundado por Ti. O terceiro ponto, se você ainda não é batizado, é o batismo. O batismo, como a gente viu, é a declaração pública de que não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. O batismo não é uma declaração de perfeição. O batismo é uma declaração de aliança. Fui unido com Cristo na morte e na ressurreição. E estou sendo aperfeiçoado até que Ele venha. Quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo habita já em você. E agora você também, e o quarto ponto é esse: você desenvolve uma vida de intimidade, uma vida de relacionamento, não uma vida de performance, mas uma vida de intimidade. Coloque suas mãos no seu coração.